A paz do Senhor a todos os irmãos, a todos aqueles que nos acompanham pela live, pela internet. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente e que o Senhor possa multiplicar as suas bênçãos em sua casa, em sua vida, em sua família, para a honra e glória do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por mais uma escola bíblica hoje, um tema bastante interessante, bastante atual para nós, que é sobre milagres e oração. Um tema que particularmente é um tema que fala bastante nos nossos corações, porque nós necessitamos, a cada dia de ver as maravilhas e os milagres do Senhor em nossas vidas. Então nessa lição nós vamos aqui meditar na palavra do Senhor, mas antes gostaria de convidar os irmãos para fazermos uma oração. Neste momento, aquele que tiver condições, ore conosco e assim nós estaremos ligando, os nossos corações, as nossas mentes ao trono da graça e para receber de Deus aquilo que Ele tem para nos dar. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, Senhor, para aprender, meditar na Tua santa e bendita palavra. Que o Senhor venha, Senhor, abrir o nosso coração, o nosso entendimento, que possamos, por intermédio do Teu Espírito Santo, compreendermos a Tua vontade, o Teu querer em nossas vidas. Que o Senhor possa operar poderosamente na vida dos irmãos, todos aqueles que estão nos acompanhando, estão, Senhor, juntamente conosco nessa série de lições, estudando a Tua palavra. Senhor meu Deus, também te pedimos para aqueles irmãos que estão acamados neste momento, estão enfermos, que o Senhor possa restabelecer a saúde, que o Senhor possa restabelecer, Senhor, restaurar, para que juntamente conosco também possa, ó Pai, louvar e bendizer Teu nome e também estar juntamente aqui conosco, te bendizendo, te adorando. Senhor, nós te pedimos também para todos os irmãos que neste momento, ó Pai, estão, ó Deus, no seu trabalho, Senhor, estão também, ó Pai, em viagem, o Senhor conhece, o Senhor sabe de todas as coisas, guarda, protege o Teu povo, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, nós te rogamos nesta hora, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O texto bíblico básico de nossa lição está registrado em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Uma passagem bastante conhecida dos irmãos, mas hoje nós estaremos meditando mais aprofundadamente, sobre essa palavra. Mateus 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Esta oração modelo que Jesus deixou para nós aprendermos, o verdadeiro sentido da oração, aprendermos, assim como Ele era um homem de oração, Jesus, Ele nos deixou esta brilhante lição, para que possamos, buscar a Deus em oração e através, por meio da oração, pudermos alcançar a vitória por meio do nome de Jesus. Essa lição de hoje vai falar sobre os milagres e a oração. São dois assuntos importantíssimos, ambos estão intimamente ligados à provisão divina, ou à providência divina que nós estudamos, nas lições anteriores. Assim como o Senhor exerce um controle abrangente, contínuo e soberano sobre todos os aspectos da sua criação, podemos pedir que Ele interfira em determinados acontecimentos. Então nós vamos ver alguns exemplos de milagres aqui, vamos ver
alguns exemplos de como a oração ela surte efeito na vida dos filhos de Deus. Nós temos um versículo chave, ele está em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Diz assim, Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Então este é o nosso versículo, né? O versículo-chave da lição de hoje. E o assunto da lição são dois elementos importantíssimos, o milagre e a oração. Quais são os propósitos dos milagres, né? O que é um milagre? Milagre é um acontecimento não explicável pelas leis naturais, ou seja, a ciência não consegue explicar os milagres. É uma intervenção direta de Deus no mundo. O termo aparece pela primeira vez nas Escrituras em Êxodo 4, 21, quando o Senhor chama Moisés e o envia para ir a Faraó. Então, lá em Êxodo 4, 21, onde nós vemos a primeira menção, né, de maravilhas, milagres, né, a intervenção divina no meio do povo, isso quer dizer um milagre, né, é algo inexplicável pelas leis naturais. Se você procurar, né, um cientista, um doutor, né, ou até mesmo uma pessoa que estuda bastante, né, para ele explicar o que é milagre, ele não vai conseguir explicar pela ciência, né, porque o milagre ele é pela fé, é uma intervenção divina inexplicável. Então os milagres eles acontecem quando Deus intervém, né, diretamente neste mundo natural, fazendo o seu sobrenatural. Muitas pessoas estão procurando milagres por motivos egoístas. Querem curas físicas, mas não se preocupam com a saúde espiritual. Desejam ter prosperidade, mas não buscam as riquezas eternas. Querem bens materiais, mas não buscam ter a salvação. Jesus mesmo disse, né? Antes procurai tesouros que a traça ou a ferrugem não consome, né? Que são os tesouros nos céus, os tesouros eternos, a salvação. Este não tem o que corroer, não tem ferrugem, não tem traça, não tem inflação, né? Que possa corroer esses tesouros. Então as pessoas procuram milagres por motivos pessoais, mas muitas vezes egoístas, né? Para atender os seus próprios anseios. O próprio escritor Tiago, ele diz assim, né? Pedis e não recebeis porque pedis mal, né? Para os seus próprios deleites. Então muitas das vezes não acontece o milagre na nossa vida, devido ao nosso ato egoísta de querer o milagre, não para benefício e para benefício dos outros e para a glória de Deus, mas sim para o nosso benefício próprio, de uma forma egocêntrica, egoísta, e isso não agrada ao Senhor, né? Os milagres sempre têm um propósito: manifestar a glória de Deus e a sua soberania sobre nós. Os propósitos dos milagres. Primeiro propósito é autenticar a mensagem do Evangelho. Os milagres provam a fonte da mensagem. Quando Deus enviou Moisés ao Egito, deu-lhe poder para fazer grandes sinais e provar que sua mensagem era realmente divina. Se nós lermos lá em Êxodo 4, né, que nós já referimos esse texto, né, Êxodo 4, do 1 ao 17, ali conta a história de quando Deus chamou Moisés ali para tirar, né, o povo de Israel que estava cativo no Egito. E Moisés, ele falou, mas Senhor, como que eles vão dar ouvidos para mim, né? Porque Moisés na época estava pastoreando ali, né, para seu sogro. Então ele não estava com toda aquela confiança de chegar até Faraó. E ali Deus o incentivou, né, vamos dizer assim, o motivou. E disse, olha, as minhas maravilhas e os meus sinais vão te acompanhar, Moisés. E Moisés ali, né, não sabendo muito bem o que fazer, Deus disse para ele, olha, o que você tem na sua mão?
e ele disse, olha, eu tenho uma vara, eu tenho um cajado aqui, e falou assim, então joga na terra, e quando Moisés jogou aquele cajado, aquela vara tornou-se uma serpente ali, e Moisés fugia daquela serpente, né? Então acho que Moisés ficou com medo ali, devia ser algum animal venenoso, né? Então ele fugia da serpente, e Deus falou novamente para ele, olha, pega na cauda da serpente. Quando Moisés pegou ali naquela cauda daquela serpente, ela se transformou em vara novamente, né? Então foi um ato sobrenatural de Deus, para mostrar para Moisés que ele estava, né, que Deus estava com ele, né, que ele poderia ir ali falar com Faraó, que Deus não o desampararia, ou seja, ele iria manifestar os seus milagres. E Deus foi falando muitas outras coisas, né? Transformou ali aquela vara em serpente, depois ele colocou as suas mãos assim, né, no seu peito, e quando ele tirou a mão, ela estava toda leprosa, depois Deus mandou ele colocar de novo, quando ele tirou, a mão já estava sarada, e ele disse, olha, se o povo não crê com esses milagres, você vai pegar a água, né, vai jogar na terra as águas do rio Nilo, que o rio Nilo era considerado um deus, né, para os egípcios, e aquela água vai se tornar sangue, né? Então Deus manifestou ali os seus sinais para com Moisés, para autenticar ali que realmente Moisés estava, né, amando do Senhor dos exércitos, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso também foi evidente no ministério de Jesus, como Nicodemos reconheceu em João 3:2. Né? Então, no ministério de Jesus também ficou muito evidente os sinais e maravilhas. Jesus fazia sinais, né? Desde cedo ali, ele começou a operar milagres. Se a gente vê o primeiro milagre que ele operou ali, né, em Caná, transformando água em vinho, né? E ali o povo ficou muito admirado, porque assim, como pode o vinho melhor, né, o melhor vinho ser servido por último, né? Mas eram os milagres, era o milagre que Jesus estava operando. E quantos outros Jesus operou? Se nós lemos ali no Evangelho, quantos cegos ele restaurou a vista, quantos coxos, né, que ali puderam andar, paralíticos, pessoas que tinham, pessoas leprosas, pessoas doentes, pessoas que tinham ataques, né, pessoas que tinham as mais diversas doenças, até a sogra de Pedro que estava com febre, né, enferma ali. A Bíblia não fala qual era a doença, mas quando Jesus chegou ali, né, e ele ali abençoou aquela mulher e ela foi sarada daquela febre. Então Jesus curou muitas enfermidades, operou muitos milagres e maravilhas, né, a ponto do povo ali achar que ele era o novo Elias, né, pela quantidade de sinais e milagres que ele operava no meio do povo de Israel. O Espírito Santo concedeu poder aos apóstolos para proclamar a palavra de Deus, com sinais e maravilhas. Marcos 16:20. À medida que ia pregando o Evangelho, o Senhor dava testemunho por sinais, prodígios e vários milagres. Vamos ver lá em Marcos 16:20, o que diz, né, sobre essa manifestação de milagres por intermédio dos discípulos. Marcos 16:20. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Olha que interessante, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Então os sinais iam junto com os discípulos, né? Hebreus 2:4 também é outra referência que nós vamos chamar aqui, né? Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, Hebreus 2:4, diz assim: testificando Deus juntamente com eles, por sinais e prodígios, e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Olha que maravilha, sinais, prodígios e múltiplos milagres, né? Então, múltiplos milagres quer dizer que eram vários milagres, né? Eram multiplicados esses milagres. E dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Olha que coisa maravilhosa, né? Então o Espírito Santo, ele concedeu esse poder aos apóstolos, que aonde eles estavam, os sinais estavam com eles. Paulo disse que os sinais eram as credenciais do seu apostolado.
Quando os milagres acontecem, eles evidenciam que Deus está verdadeiramente em ação e, portanto, favorecem a propagação do Evangelho. Então, os milagres, os sinais, eles favorecem, a propagação do Evangelho e da Palavra de Deus. Quantos milagres nós temos vivido? Tem pessoas que acham que milagres foi só na época dos apóstolos, na época de Jesus, mas não, nós vivenciamos milagres a cada dia. Só do fato de você estar assistindo essa live, só o fato de você estar vendo aqui, meditando conosco na palavra, ouvindo as palavras, você é um milagre de Deus. Quantas coisas têm acontecido, quantas coisas aconteceram já, e você está aí, e o Senhor tem te sustentado. Isso é um milagre, Quantos queriam ter esse privilégio e hoje não podem, E por causa de várias limitações, físicas, espirituais, mas nós estamos aqui sustentados pelo Senhor, e isso verdadeiramente é um milagre. A nossa vida é um milagre nas mãos do Senhor. Para dar testemunho da chegada do reino. Então esse é o segundo propósito do milagre, dar testemunho do reino. Os milagres de Jesus revelavam as características do reino e contribuíam para a sua expansão. Cada milagre de cura e libertação favorecia o reino e ajudava a cumprir o ministério de Jesus. Lucas 4,18. Esse mesmo poder estava sobre Jesus, igualmente foi dado aos seus discípulos. Em Lucas 4,18, a gente pode ver ali, quando Jesus, ele estava na sinagoga, Lucas 4,18. E ele pegou ali, o livro do profeta Isaías, e leu essa passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Quando Jesus ele leu essa passagem, ele disse assim: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Ou seja, ele estava falando dele mesmo. Isaías estava profetizando do Cristo, do próprio Cristo. E Jesus ali falando, que ele foi ungido para quê? Para proclamar o Evangelho, libertar os cativos, dar vista aos cegos, liberdade aos oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, manifestar a glória de Deus, os milagres e as maravilhas, Então, os milagres também servem para dar testemunho da chegada do reino de Deus aos homens. Terceiro propósito dos milagres, para ajudar os necessitados. 2 cegos estavam perto de Jericó. Lá em Mateus 20 nós vemos essa passagem. O milagre foi instrumento para que Jesus manifestasse sua graça e poder sobre a vida daqueles homens. Veja também Mateus 14:14 e Lucas 7:13. Lucas 7:13, primeiro, que eu já estou aqui com o meu dispositivo aqui já em Lucas. Então vamos ler Lucas 7:13. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse: não chores. Quando ele viu aquela viúva, que estava ali com seu filho, o único filho ali, estava enterrando seu filho. Então ele fez um milagre porque ele ficou com compaixão daquela mulher. Então os milagres também são usados para atender os necessitados. Vamos ver lá em Mateus 14:14. Mateus capítulo 14, versículo 14 diz assim: e ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, curou os seus enfermos. Então Jesus, ele tinha compaixão daquelas pessoas, ele era movido pela compaixão e pela misericórdia, Nosso Deus, ele é abundante em misericórdia. Então ele ali, quando ele via aquele povo necessitado, ele não tinha como ele não ajudar. Então ele ia, curava os enfermos, ele atendia, Jesus fazia sinais e maravilhas
no meio daquele povo. E para a gente falar, né, o outro propósito, né, aqui, que era para autenticar a mensagem do Evangelho, dar testemunho da chegada do reino e ajudar os necessitados, né? Então, estes são os propósitos dos milagres. Os milagres na atualidade. Embora uma influente ala de teólogos defenda que os milagres eram restritos aos dias da igreja primitiva e dos apóstolos, não cremos assim. Não há evidências bíblicas nem históricas de que os milagres eram apenas para a igreja primitiva. Então, para isso, eu quero ir lá em 1 Coríntios 12, 28. 1 Coríntios 12, 28 diz o seguinte. 1 Coríntios 12, 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então, nesse versículo aqui, né, quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele está dizendo que Deus colocou várias pessoas na igreja, com vários dons, com vários ofícios, e aqui está dizendo, depois, né, operadores de milagres. Então, tem pessoas na igreja que, né, ainda tem esse dom de maravilhas, de milagres, são dons do Espírito, né, que o Espírito dá. Então, não é para aquela época somente, mas para a nossa época. Porque se esse é um dom do Espírito, e o Espírito Santo está conosco, então ele é atual. Né? Então, nós pensamos assim, embora alguns creem que os milagres eram só para a época lá de Jesus, dos apóstolos, que começou a propagação do Evangelho. Mas nós não cremos dessa forma, porque se o Espírito Santo é quem distribui os dons, e os dons do Espírito está, né, os dons de curar, né, os dons de maravilha, está ali entre os dons do Espírito, e se o Espírito Santo está conosco, então existe a atualidade dos milagres, né? Então não foi restritivo para aquela época. Segundo tópico, agora a gente vai entrar na parte da oração, né? Os irmãos lembram que eu falei que a lição hoje é dividida em duas partes, milagres e oração. Então, sobre milagres, nós já vimos os propósitos dos milagres e a atualidade dos milagres. E agora nós vamos ver sobre a oração. A oração é o meio que o cristão tem à sua disposição para dirigir-se a Deus e pedir sua intervenção no mundo físico e espiritual. O conceito de oração tem sido distorcido. Muitos pregadores anunciam que a oração é um instrumento para manipular as ações de Deus. Isso não é verdade. Ninguém tem autoridade para dar ordens a Deus e determina a bênção sobre si mesmo. Este conceito errôneo tem infiltrado nas igrejas, por isso veremos alguns ensinos bíblicos sobre a oração. Então, tem pessoas que têm um conceito errado sobre a oração, né? A oração é uma forma de nós chegarmos a Deus, é uma forma de nós, né, dirigirmos os nossos rogos e as nossas petições a Deus. Mas existe uma série de pessoas que acham que a oração é um instrumento para você exigir de Deus alguma coisa, né? Tem pessoas que usam linguagens, né, dentro da sua oração, né, tipo exigindo de Deus alguma coisa, determinando que Deus faça alguma coisa, sendo que nós somos sujeitos à vontade e à soberania de Deus. Então, quem sou eu para exigir de Deus alguma coisa, né? Eu apenas clamo a misericórdia de Deus, como aquele que estava na beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Porque Deus, irmãos, Ele é soberano, né? Deus é Deus. Tem até um hino que fala, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus, né? Então, é o mesmo Deus que faz, né, os milagres e as maravilhas acontecerem, é o mesmo Deus que nós servimos, né? Não é ao contrário. Nós que somos servos, somos filhos, né, e nos prostramos à autoridade do Senhor Deus, e não ao contrário. Então, tem pessoas que usam oração de forma errônea, né, porque tem conceitos errôneos, tentando manipular as ações de Deus. Isso é impossível, que Deus não se manipula.
né? Deus, ele faz a sua vontade soberana sobre nós e sobre este mundo. Tudo é permissão de Deus. Deus quer que oremos. Jeremias 33:3, né, diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né? Esse é uma ordenança que Deus, né, nos fala: olha, clama a mim, me busca, né? Buscar ao Senhor quando se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, né? Então a Bíblia, ela é repleta de conselhos e admoestações para que nós possamos buscar ao Senhor, né, e em toda a sua soberania. Eu vou ler aqui Jeremias 33:3, que fala, né? Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes ocultas que não sabes, né? Então, esse versículo, ele é um versículo do Antigo Testamento, aonde o profeta Jeremias exorta o povo a buscar a Deus, né? Então, Deus quer que nós oremos e buscamos a sua face. Jesus ensinou os seus discípulos a orar. O texto que nós lemos hoje, o texto da oração modelo, era Jesus ensinando os seus discípulos como orar. Só os nascidos de novo dirigem-se a Deus como Pai. Na religião antiga, né, ali eles não se referiam a Deus como Pai, né, porque eles achavam isso uma coisa muito fora, né, do normal, chamar Deus de Pai. E quando Jesus, né, veio falando assim: olha, o meu Pai me enviou a vós, eu vim, né, por meu Pai, quem vê a mim vê ao Pai. Então aqueles judeus assim mais tradicionais, mas se corroíam de ira, né? Porque como eles chamam Deus de Pai, né? E a si mesmo também, então eles ficavam ali, né, cheios de ira, querendo, né, fazer alguma coisa com Jesus. Mas Jesus trouxe esse conceito, né, que Deus é o nosso Pai, porque somente os nascidos de novo têm esse direito, né, de ter a Deus como Pai. Como diz lá em João, né, que quando nós aceitamos a Cristo, João 1:12, se nós lermos lá em João, Evangelho de João 1:12, o versículo bem conhecido também, fala assim a Bíblia: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Né? Então, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, é uma bênção isso, é uma dádiva poder ser chamado de filho de Deus, né? E poder chamar a Deus de Pai. Deus quer que reconheçamos nossa dependência. A oração também é uma forma de mostrarmos que nós somos dependentes de Deus. Jesus ensina que devemos orar ao Pai em seu nome, né? Orar em nome de Jesus. A oração não é uma tentativa de mudar a vontade de Deus, mas sim a manifestação sincera do nosso desejo de submeter-lhe os nossos projetos, aspirações, sonhos e necessidades. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 diz o seguinte, vamos referenciar, né? Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Olha, aqui o escritor aos Filipenses, né, nos dando aí a advertência, né, dizendo o seguinte, para a gente não ficar ansioso por nada, né? Hoje a gente fica ansioso por causa do Covid, por causa do emprego, por causa disso, por causa daquilo. Mas ele diz aqui: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração. Então, se você tem alguma inquietude, se você tem alguma ansiedade, se você tem algum problema, coloca na presença do Senhor em oração. Busque a Deus em oração. É essa a recomendação dos nossos pais na fé, né? Os apóstolos,
que nós entregamos a Deus os nossos pedidos, as nossas necessidades em oração, porque, assim como diz o apóstolo Pedro, Ele tem cuidado de nós, né? Então Jesus, Ele cuida de nós quando nós levamos a Ele as nossas solicitações, nossos pedidos, as nossas inquietudes. Deus quer que oremos porque a oração exprime nossa confiança e dependência. O Senhor se deleita em ver os seus filhos expressarem a sua confiança, pois a atitude de dependência ou confiança é a mais apropriada numa relação entre Criador e suas criaturas, filhos. As primeiras palavras da oração dominical expressam nossa dependência de Deus. Temos exemplos de Jesus acerca da sua dependência a Deus através da oração. Então, Deus quer que nós busquemos a Ele, né, com confiança, porque isso agrada ao coração de Deus, quando nós confiamos nele. Por isso que Deus opera maravilhas, opera milagres, porque o milagre é pela fé. E fé é o quê? Fé é crer, fé é acreditar, é ter confiança. Então busquemos a Deus, né, com nossos corações confiantes, que o Senhor responde às nossas orações. Tem até aqui na nossa lição um apêndice que diz assim: Pai nosso, os cristãos têm o Espírito de Cristo em seus corações, e assim pode legitimamente chamar Deus de Pai. Portanto, ser nascido de novo é pré-requisito para se ter um relacionamento com Deus. Olha que maravilha, né? Então, eu tenho que chegar a Deus com confiança porque eu sou nascido de novo. Porque Deus me fez novamente uma nova criatura, né? Me fez de novo. Eu nasci de novo. Não né, como diz lá Jesus dizendo para Nicodemos, né? Necessário vos é nascer de novo, né? Nós somos nascidos da água e do Espírito, né? Jesus nos trouxe de volta, né? Não é da carne que nós nascemos, mas nós nascemos de novo pelo Espírito Santo de Deus. A oração nos leva a uma comunhão mais profunda com Deus. No Salmo 37:4, eu já vou ler aqui, né? Salmo 37:4. Somos convidados a nos deleitarmos do Senhor. A oração é um instrumento que nos permite conhecer o Senhor de forma profunda. Vamos lá então em Salmos 37:4. Diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Deleitar-se quer dizer se agradar, ter prazer, né? Ter alegria. Então, tem alegria no Senhor, que Ele vai te conceder o que deseja o teu coração. Olha que bênção, o salmista dizendo isso, né? Ali nos seus salmos, né? Salmodiando, cantando ao Senhor. Então, que nós possamos ali também nos alegrar no Senhor, como salmista, para que Ele possa conceder os desejos do nosso coração. E por fim, o Senhor responde às nossas orações. Sendo pecadores, não teríamos o direito, por nós mesmos, de comparecer perante Deus, e muito menos de obter alguma resposta. Mas, por sua infinita graça e misericórdia, Ele nos proporcionou um mediador, o seu próprio Filho. A atividade de Jesus como mediador é essencial. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Por isso temos respostas, pois Ele se compadece de nós. A resposta vem conforme a vontade dEle e não segundo o que queremos. Então aqui o Senhor, Ele responde às nossas orações pela sua infinita graça e misericórdia. Hoje nós temos um intercessor, um intermediador entre Deus, né, e os homens, que é o Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida a favor da humanidade. Então Ele que faz, né, toda essa intermediação entre nós. E a Bíblia fala também que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, não tem como traduzir, né? Não tem como exprimir.
E porque o Espírito Santo, ele também intercede por nós. Então nós vemos aqui a Trindade atuando a favor daqueles que amam, né, e que estão à disposição do compromisso para com Deus e seu Filho Jesus Cristo. Nós temos essas bênçãos em nossas mãos, estamos, né, na era da graça, desfrutando a graça do Senhor. Então que nós possamos, né, como essa lição recomenda, ter uma vida de oração, para que os milagres se manifestem nas nossas vidas e nas vidas dos nossos irmãos. A oração e a vida cristã. A vida cristã deve ser de constante oração e milagres. Embora muitos só orem no momento de dificuldade, essa não é a vontade de Deus. A oração precisa ser caracterizada pela intimidade com Deus e a adoração a Ele. A oração jamais deve ser manipuladora, mas sincera. Deus conhece o nosso coração e vai operar os milagres para testemunhar o seu poder, e não para nos trazer arrogância. Por isso, a humildade, o temor, a contrição, né, do coração, deve fazer parte do nosso momento de oração. Amém? Então, assim, nós finalizamos a lição de hoje, que fala sobre milagres de oração. Que bênção de lição, né? A cada dia que nós passamos lendo e meditando, mais o Senhor fala conosco, mais nós nos achegamos, né, a Deus e conhecemos a sua vontade na nossa vida. Hoje você pode conhecer aí, né, a vontade de Deus na sua vida, que é a oração, a vida de oração, que é uma vida também cheia de milagres, né? Deus opera milagres nas nossas vidas. E para nós finalizarmos, nós vamos orar neste momento. E eu te convido a orar assim, que depois que nós lemos essa palavra, orar com confiança mesmo, crendo que Deus vai operar milagre na sua vida. Eu não sei o que você está passando, né, o que você tem passado, eu não sei o que se passa dentro do seu coração, mas o Senhor sabe. Deus conhece o que está no profundo, no íntimo do seu coração, Ele conhece as suas necessidades. Então, neste momento, como nós aprendemos aqui, que o Senhor se agrada quando nós chegamos à presença dEle com confiança, né, com humildade, com temor, com contrição de coração. Então, neste momento, eu peço para você, vamos orar a Deus com essas características, e assim nós vamos, né, nos elevar até o trono da graça, e o Senhor, né, com certeza Ele vai responder as nossas orações, porque nós estamos aqui na presença dEle como filhos, né, como servos ali, obedientes à sua palavra. Então vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós buscamos a Tua face, Senhor, depois de termos, Senhor, aprendido essa palavra gloriosa, rica e abundante, Senhor, que venha brotar frutos em nosso coração, que ela venha produzir, Senhor, frutos em abundância, para que possamos transmitir aos nossos irmãos também. Senhor, neste momento nós queremos chegar diante da Tua presença com confiança, queremos chegar, Senhor, na Tua presença com fé, ó Pai, com os nossos corações contritos, Senhor, com os nossos corações, ó Pai, em submissão à Sua autoridade e poder. Te pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor sobre as nossas vidas. Já temos orado pelos enfermos, já temos orado pelos necessitados, mas neste momento nós queremos confirmar, ó Pai, que o Senhor venha derramar uma bênção toda especial para esta pessoa que está nos acompanhando, Senhor, este estudo bíblico, e que aprendeu, e que conheceu, ó Pai, e que teve, ó Deus, uma revelação de Ti neste momento, que o Senhor possa operar um milagre na casa, Senhor, desta irmã, deste irmão, ó Pai, que neste momento Te busca, que o Senhor possa trazer, ó Pai, a providência, que o Senhor possa, Senhor, manifestar a Tua glória na família, libertando aqueles que estão presos pelos vícios, libertando, Senhor, aqueles que estão presos pelas garras, Senhor, do inimigo, que o Senhor possa operar maravilhas e milagres, Senhor, na família dos Teus servos, em nome de Jesus Cristo nós Te clamamos neste momento, e Te agradecemos também, ó Pai,
por estes momentos que o Senhor nos proporcionaste, para estar aqui, ó Deus, proclamando a Tua palavra, Senhor, estando, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, conforme a Tua vontade, faça o Teu querer em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, nós Te glorificamos e entregamos a Ti, Senhor, esta oração. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Não deixe, de deixar aí um comentário, de curtir, aí no joinha, deixar o seu likezinho aí, para que nós possamos nos fortalecer cada vez mais e divulgar essa palavra. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.